Então, saudações a todos que nos assistem. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Expansão Numérica e hoje nós vamos começar por falar sobre matrizes, tá? Eu acredito que muitos de vós já ouviram falar sobre matrizes, alguns até já conseguiram operar, nesse caso, com as matrizes. E para você que ainda não operou com matrizes ou por algum motivo ainda tem dificuldades em operar com matrizes, então fica até o final desta aula que eu te garanto que nesta sequência, nessas playlists, porque os vídeos serão totalmente curtos, tá? Nessas playlists que nós vamos aqui lançar sobre matrizes, eu acredito que você aprenderá o essencial para poder resolver todo e qualquer exercício sobre matrizes. Então, matrizes, o que chega a ser matriz? Uma matriz é toda a tabela que é organizada em linhas e por colunas, tá? Ou podemos dizer toda a disposição entre linhas e colunas. As matrizes, elas podem ser representadas por uma letra maiúscula, como nesse caso aqui temos aqui a letra A, que está a indicar que esta é a matriz A, tá? E a matriz, ela possui uma ordem, tá? A ordem da matriz são essas informações que aparecem aqui, tá? Isto aqui nós chamamos de ordem da matriz. A ordem vai indicar quantas linhas tem a matriz e quantas colunas também tem a mesma matriz. Que neste caso a nossa matriz A, ela possui M linhas, tá? O primeiro elemento é sempre o número de linhas e tem N colunas. O segundo elemento é sempre o número de colunas. Neste caso aqui lê-se matriz A, M por N, tá? Nós não lemos M vezes N, lemos M por N. Repito, esta aqui, esta letra A indica o nome da matriz, tá? Nome da matriz, que nesse caso é uma matriz A, também pode ser uma matriz B, pode ser uma matriz C, uma matriz D, etc. Tá? Pode ser. E esta mesma matriz, ela vai ter algumas informações adicionais, que neste caso, que é a sua ordem, que vamos aqui falar que quantas linhas esta matriz possui e quantas colunas esta mesma matriz também possui, tá? Então, por exemplo, se nos disserem que temos uma matriz B do tipo 3 por 2, nós vamos interpretar que este B é uma matriz que possui 3 linhas e duas colunas. Conseguimos perceber? Penso que sim. Então, esta é uma das maneiras que temos de representar as matrizes. No entanto, as matrizes, conforme eu disse, são tabelas, tá? Ou é uma tabela. Então, nós também podemos representar a matriz como sendo uma tabela, né? Utilizando alguns sinais, como por exemplo, os parênteses curvos, tá? Os parênteses curvos, nesse caso, desculpa aqui, os parênteses curvos, tá? Parênteses curvos. Estes parênteses curvos indicam matrizes, em que aqui dentro vamos ter alguns elementos, tá? Podemos representar as matrizes. Isso é muito raro para acontecer, né? Ou aparecer. Entre barras duplas também indicam matrizes. Atenção, parênteses curvos. Barras duplas, que é muito raro, é mais utilizado o parênteses curvos. E também entre parênteses reto, né? Que é esta representação aqui. Então é muito frequente encontrarmos as matrizes serem representadas desta maneira e muito raramente desta maneira, tá? Mas por questão de didática, para o caso de vir a encontrar em alguns materiais, né, em alguns livros e muito mais, para não se assustarem, tá? Para não se assustarem. Então as matrizes podem ser representadas também desta maneira. Então, qual é a representação genérica de uma matriz? Quando nós pegamos uma matriz, por exemplo, que está dessa maneira, quando está desse jeito, nós chamamos uma matriz implícita. Por que é implícita? Porque nós não conseguimos ver exatamente os elementos que ela possui, tá? Nós não conseguimos ver, tá? Agora, como é que nós podemos representar, tá? Vamos escrever representação genérica de uma matriz.
representação genérica de uma matriz. Em outras palavras, se esta matriz está na forma implícita, nós podemos colocá-la na forma explícita, de uma maneira que todos os seus elementos possam aparecer. Neste caso, a matriz do tipo M por N, se for para escrevermos nesse caso, né, de uma maneira genérica, nós vamos ter o quê? Nós temos M linhas, tá? Em que vamos ter o primeiro elemento, por uma matriz A, então vai ser o primeiro elemento vai ser o elemento A, que vai estar na primeira linha, na primeira coluna, tá? Vamos ter o elemento A12, que é o elemento que está na primeira linha, na segunda coluna. Vamos ter o elemento A13, o elemento que está na primeira linha e na terceira coluna. E assim sucessivamente vamos ter aqui o elemento A1N, que neste caso é o elemento que está na primeira linha e na coluna N, tá? Na enésima coluna. Aqui vamos ter o elemento que está na segunda linha, tá? Esse número 2 está a indicar a linha, a segunda linha, na primeira coluna. Depois temos o elemento que está na segunda linha e na segunda coluna. Vamos ter o elemento que está na segunda linha e na terceira coluna. E assim sucessivamente vamos ter o elemento que está na segunda linha e na enésima coluna, ok? E isso vai se estender até o que? Até termos o elemento que está na linha M, tá? Na primeira coluna, está na linha M e na segunda coluna, na linha M na terceira coluna e até, né? Aqui colocar reticências e até M por N, está na linha M e na coluna N, tá? Então esta é a representação genérica de uma matriz. Atenção, esta representação M por N está a indicar que aqui pode ser quantas linhas possíveis, né? E aqui também quantas linhas ou quantas colunas possíveis. Então aqui não está bem explícito exatamente, tá? Claro que nós vamos trabalhar com todos esses elementos. Por exemplo, nós temos, e quando nós falamos de linhas nós olhamos na horizontal. Por exemplo, esta aqui é uma linha, tá? É a primeira linha, esta é a segunda linha, esta é, por exemplo, aqui teria a outra linha sucessivamente e essa aqui é a última linha, podemos assim dizer. E a coluna nós olhamos na vertical, esta é a primeira coluna, esta é a segunda coluna, esta é a terceira coluna, e assim sucessivamente aqui terá outras colunas, esta aqui é a última coluna. Então, linhas e colunas, tá? Colunas. Então, vamos, por exemplo, tomar, nesse caso, vamos tomar como exemplo esta matriz. Se nos dissesse uma matriz A do tipo 3 por 2, conforme o nosso exemplo aí em cima, nós vamos ter o quê? Se uma matriz A 3 por 2, quer dizer que ela tem 3 linhas. Então, vamos ter aqui o primeiro elemento, ou seja, o elemento que está na primeira linha, na primeira coluna. Como tem duas colunas, né? Então temos que ter assim, então vai ter que ter duas colunas, vai ter que ter umas, duas, 3 linhas. Eu só preciso preencher esses elementos aqui nesses pontos aqui, tá? Aqui já coloquei que o elemento que está na primeira linha, na primeira coluna. Aqui terei o elemento que está na primeira linha, na segunda coluna, linha. Aqui eu terei o elemento que está na segunda linha, na primeira coluna. Aqui o elemento que está na segunda linha e na segunda coluna. E aqui o elemento que está na terceira linha, primeira coluna. E o elemento que está na terceira linha e na segunda coluna. Então assim fechamos as nossas matrizes. É claro, esses riscos que eu coloquei aqui não é para serem colocados, ok? Simplesmente é para facilitar. Quando nos derem aqui a matriz de maneira implícita e nós precisarmos colocar na maneira genérica, na forma explícita, nós podemos seguir esse conceito. Por exemplo, se nos derem uma matriz do tipo B 2 por 2. É claro, essa matriz também tem um nome especial, vamos falar nas próximas aulas. Então, como é que nós podemos representar essa matriz genericamente? Essa matriz nós sabemos que será uma matriz que terá duas linhas, vai ter uma linha, duas linhas. E duas colunas, então uma coluna e duas colunas. Então vai ser uma matriz assim. E só resta preenchermos aqui
com alguns elementos. Nesses pontos aqui terão alguns elementos. Por exemplo, estamos aqui a tratar a nossa matriz por ser a B, então, é claro, os elementos, a matriz é representada por letra maiúscula, mas os elementos eles aparecem com letras minúsculas. Por exemplo, aqui temos A maiúsculo e temos aqui A minúsculo. Então, se este B está representado na matriz, então aqui dentro o elemento vai ser um B minúsculo, tá? Por ser o primeiro elemento, então o elemento está na primeira linha, B1, 1, e na primeira coluna. Depois, o elemento que está na primeira linha, na segunda coluna. Depois aqui, o elemento que está na segunda linha e a primeira coluna. E o elemento que está na segunda linha e segunda coluna. Então, sobre a representação genérica de matrizes é esta. E na próxima aula nós vamos dar um exercício de como é que nós podemos, neste caso, aqui estamos a colocar de maneira genérica. Temos aqui o elemento A1, que sabemos que é o primeiro elemento, que está, o elemento está na primeira linha e na primeira coluna. Mas esse elemento pode ser um número, tá? E na maior parte dos casos ele será mesmo um número. Então, vamos aprender como é que nós vamos resolver alguns casos básicos ou casos iniciais sobre matrizes, em que nos é dado aqui a matriz da forma implícita e nos é dado algumas condições para podermos então determinar a nossa matriz em causa. Então, espero vocês na próxima aula.